Tudo bem, pessoal? Feliz quarta-feira. Faltam apenas 3 episódios, então vamos direto ao assunto. O que tenho para vocês hoje? Dr. Jordan Peterson. Mais uma vez ele está incendiando a internet. Eu resumiria isso como uma recusa em se aposentar de forma geral, só falando. Ele continua dizendo coisas agora e não para de dizer coisas. E agora isso foi longe demais porque você não tem permissão para fazer isso sem ser chamado. E a novidade dele, aparentemente, é diagnosticar pessoas que discordam dele. Somos todos um bando de psicopatas políticos, pessoal. É isso que acontece se você discorda de pessoas que têm certa expertise. Também temos uma atualização para vocês sobre o caso do Shannon Sharpe. A Jane Doe dele está divulgando mais áudios e alguns de vocês estavam se perguntando se ele não é culpado, Candace, porque ele ofereceu pagar a ela 10 milhões de dólares. Bem, eu vou te contar por que ele ofereceu pagar a ela 10 milhões de dólares. Por fim, eu realmente falhei com vocês. Peço desculpas. Eu falhei tanto com vocês, porque, de alguma forma, deixei passar a entrevista pós-voo da Katy Perry, que ela deu quando o voo da Blue Origin retornou à Terra. E realmente é excepcional e digna de ser analisada. Então vamos voltar direto ao assunto. Bem-vindos de volta ao Candace. Senhoras e senhores, o Papa ainda está entre nós. Ele está sentado em um caixão sendo visitado por pessoas de luto. Ainda nem entramos no período oficial de luto porque o funeral dele ainda não aconteceu. E mesmo assim, Jordan Peterson está se expondo agora por causa de Cristo como rei. Por quê? Porque o período da quaresma até a Páscoa, é sempre assim todo ano. É por isso que não podemos ter coisas boas. Jordan Peterson é o motivo pelo qual não podemos ter coisas boas. Quero que vocês saibam que hoje, aliás, é a festa de São Jorge. E vamos festejar com o Dr. Jordan Peterson. Tô brincando, obviamente, ou meio brincando. Na verdade, não estou realmente brincando, mas admito que fui precoce. Vocês devem se lembrar de perceber que havia algumas questões surgindo em relação ao Dr. Jordan Peterson. E a questão a que me refiro é que parecia haver um aparente abismo entre quem ele nos diz que deveríamos ser na forma de suas palestras e livros e quem ele realmente é. Ok, isso é conhecido como aqueles que não sabem ensinar ou aqueles que não sabem fazer. Ou melhor, ensinar doutrina, certo? Então vocês não podem fazer isso sozinhos na sua vida, mas vocês constantemente dizem às pessoas o que elas devem fazer em suas vidas, certo? As coisas que você não consegue realizar na sua própria vida. E um exemplo disso seria o seu livro de sucesso, aquele que o catapultou para a fama internacional. 12 regras para a vida. E esse livro era sobre ordem. Ele estava dizendo às pessoas como organizar suas vidas no mundo caótico em que vivemos. E isso fez muito bem para os jovens, não há dúvida quanto a isso. Acho que as pessoas deveriam continuar comprando o livro dele, porque o que elas tiraram dele foi muito significativo. E foi numa época em que não era nada divertido ser homem, certo? Quer dizer, eu sinto como se elas estivessem constantemente sendo espancadas na cabeça porque estávamos nessa fase de feminilidade tóxica. Sabe, foi um movimento do tipo, eu também. Os homens são terríveis, masculinidade tóxica. E então você teve pessoas que vieram à tona e disseram aos homens coisas básicas que tinham muito significado, como limpar seu quarto. Certo. Tipo, essa foi uma das coisas mais importantes. Jordan Peterson andava como uma lagosta e também limpava seu quarto. E isso foi por um bom motivo. Ouça-o. O que eu recomendo às pessoas é que limpem seus quartos. Esse é um bom começo. Organize sua paisagem local. Agende seu tempo. Comece a assumir o controle de si mesmo. Veja se você consegue parar de dizer coisas que você sabe que são mentiras. Isso não é o mesmo que dizer a verdade. Para começar, você não consegue fazer isso porque não é bom o suficiente para sequer tentar. Mas todos podem parar de dizer coisas que sabem ser mentiras. Acordado. Concordo totalmente com isso. Mas sabe de uma coisa? Sua própria casa, seu próprio escritório não pareciam tão arrumados quando ele dava várias entrevistas de casa. Por exemplo, este vídeo em que ele estava entrevistando alguém chamado Teron Meyer, que ele descreveu como uma pessoa trans razoável em 2016. Esse é o escritório do Jordan Peterson. Esse não parece um cômodo arrumado? Tanto faz. Isso não é grande coisa. Só estou apontando pequenas rachaduras no espelho que começaram a aparecer. Aí está a regra número 8. Como ele acabou de dizer, diga a verdade ou pelo menos não minta. Regra número 10. Seja preciso em sua fala. Mas será que ele realmente personifica algo disso?
Como mencionei no episódio anterior, tudo estava muito bem até que as pessoas começaram a questionar o comportamento de Jordan e algumas das narrativas confusas que foram usadas para justificar ou simplesmente desculpar seu comportamento. Sempre havia uma desculpa, certo? E o mais notório entre eles, obviamente, ele entrará para a história, lembrado pelos portões da cidra de maçã. Agora, se você não é fã de Jordan Peterson, talvez você seja uma mulher. Você nunca realmente acompanhou as coisas dele. Claro, você conhece o nome dele. O Apple Cider Gate foi algo que aconteceu no podcast do Joe Rogan. No contexto disso, antes de ele ir ao podcast do Joe Rogan, ele estava tendo uma espécie de série de debates com Sam Harris. Eles foram colocados frente a frente para debater sobre Deus, verdade e ateísmo, o que por si só já era bastante confuso porque, bem, Jordan Peterson, apesar de falar muito sobre Deus, nunca se declarou cristão. Então ele está debatendo com um ateu, mas ele é ateu, ele está debatendo sobre a verdade, no que ele realmente acredita. E ele definitivamente, pelo menos eu diria, se elegeu como um líder acadêmico da fé. E isso, novamente, pode soar bastante confuso porque não sabemos no que ele acredita quando se trata de religião. Mas Jordan, como o verdadeiro acadêmico que é, não gosta de ser desafiado de nenhuma forma. Ele considera-se um especialista. Vou te dar um exemplo disso, de quando ele perdeu a paciência com a plateia porque eles aplaudiram algo que Sam Harris disse em 2018, quando o pressionou sobre o tema de sua própria religião. Ouça só. O que me preocupa na forma como você fala sobre religião é que, ao final de todas essas conversas, eu ainda não tenho certeza do que você acredita nesse ponto, para ser sincero. E se eu não tenho certeza, ninguém lá fora tem. Bem, eu não sei por quê. Eu não sei por que você esperaria ter certeza sobre no que alguém acredita. Como você acha que qualquer um de vocês é capaz de articular completamente no que acredita? Você certamente não é. Você não é. Isso é completamente ridículo. Você não é transparente consigo mesmo, nem de longe. Você representa todos os tipos de coisas que não pode ou... Uli, mas que tal um palpite? Você sabe, se você... Olha, vamos falar de neurociência cognitiva nisso, certo? 99% do seu processamento é inconsciente. Vocês não são capazes de se articular. Se fosse, você seria onisciente. Mas não me venha com bobagem sobre isso. Tudo bem? Ok. Não venha com bobagem sobre isso para ele. Não peça para ele esclarecer no que acredita sobre o tema da religião enquanto ele está debatendo o assunto. De qualquer forma, depois de uma série desses episódios e discussões com Sam Harris, Jordan foi ao Joe Rogan e meio que explicou pela metade que não estava se sentindo bem em outras discussões, onde eles ficavam indo em círculos e ele não conseguia dar uma definição básica do que era verdade. E a razão principal que ele deu ao público foi que estava passando por um episódio médico bastante incomum que de fato envolvia o uso de vinagre de maçã. Ouça só. Uma das coisas que tanto eu quanto o Michael percebemos foi que quando restringimos nossa dieta e depois comíamos algo que não deveríamos, a reação a comer o que não devíamos era absolutamente catastrófica. Para o que você mudou? Ou o que você comeu? Ou melhor? Bem, a pior reação, acho que somos alérgicos ou alérgicos, seja lá o que for isso, ter uma resposta inflamatória a algo chamado sulfitos. E tomamos um pouco de cidra de maçã que continha sulfitos, o que não era nada bom. Eu terminei por um mês. Essa foi a primeira vez que falei com Sam Harris. Você terminou por um mês? Sim, fiquei fora por um mês. Foi horrível. Realmente? Sim. Então eu diria... Então, isso foi logo antes de toda essa conversa sobre a verdade com Sam Harrison acabar na lama. Durante. Acho que o dia em que falei com Sam foi o pior dia da minha vida. Não por causa da conversa com Sam, mas foi apenas fisicamente. Jesus, eu estava tão morto, mas eu não queria deixar de fazer isso. Cidra de maçã, e o que ela estava fazendo? Lutas nele. O que isso estava fazendo com você? Isso produziu uma sensação avassaladora de desgraça iminente. E eu realmente tenho sido esmagadora. Não teria como eu viver daquele jeito se isso durasse tanto. Veja, Micaela sabia naquele momento que provavelmente duraria apenas um mês. E eu fiquei Um mês? Um mês. Cidra. Eu não dormi isso. Naquele mês, não dormi por 25 dias. Não dormi nada por 25 dias. Como isso é possível? Eu vou te contar como... É possível. Você fica deitado na cama congelado em algo próximo ao terror por 8 horas e então você se levanta. Oh, meu Deus. Sim, isso é... De cidra. Isso é... É o que pensávamos. Sim. Admito que não sou especialista. Eu só sei que cidra de maçã é só uma maçã.
É apenas uma maçã sendo espremida e eles não acrescentam nada a ela. É só uma maçã. E eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de reação antes dessa discussão. Agora, essa conversa, para deixar claro, aconteceu em 2018. Ok. E logo depois, o enredo oficial ficou ainda mais confuso para os fãs de Jordan Peterson. E eu me incluí entre eles. Oficialmente, o público foi informado de que Jordan havia se internado em várias clínicas de reabilitação de Toronto a Nova York e a Rússia para tratar o vício em benzodiazepínicos. Foi isso que a imprensa nos disse, o New York Post, o New York Times. E então, ouvimos da filha dele, Michaela, que não se tratava de um vício, mas sim de uma dependência que surgiu de uma dieta alimentar que deu errado. Ok, vou ler esta próxima parte diretamente porque é realmente tão confusa assim e não quero ser acusado de não entender as coisas, já que não sou um especialista. Isto é diretamente de um artigo do New York Times. Eles conversaram diretamente com a família Peterson e isso foi amplamente noticiado. O texto diz, abre aspas, Michaela, 28. Seu marido russo, Ann Peterson, começou a dieta em 2016, mas os três tiveram uma reação violenta ao metabisulfito de sódio. Ela disse que foi, abre aspas, realmente horrível. Mas nele foi ainda pior. Michaela disse ao Times que ele não conseguia ficar de pé sem desmaiar. Ele tinha essa sensação iminente de desgraça. Ele não estava dormindo. Peterson já afirmou anteriormente que não dormiu por 25 dias durante esse período. Mas o maior período de privação de sono humana já registrado é de apenas 11 dias. O artigo observa que ele recebeu uma dose baixa de antidepressivos, o que o ajudou a se recuperar. Mas a dosagem foi aumentada depois que Peterson entrou em depressão após o diagnóstico de câncer de sua esposa, Tammy. Abre aspas. E as coisas simplesmente desmoronaram de forma insana com a Tammy. Cada dia era uma questão de vida ou morte durante a crise por 5 meses, disse Peterson ao jornal. Os médicos disseram, bem, ela contraiu um câncer tão raro que praticamente não há literatura sobre ele. E a taxa de mortalidade em 1 ano é de 100%. Então, noites intermináveis dormindo no chão do pronto-socorro e complicações cirúrgicas contínuas. E então há uma elipse e diz, então eu tomei benzodiazepínicos. Ok, essa é a citação completa. Estou lendo exatamente como está. Depois soubemos que Tammy se recuperou das complicações de uma cirurgia no rim. Mas a dependência de drogas de Peterson piorou. Michaela diz, abre aspas, o papai começou a ficar super estranho e isso se manifestou como ansiedade extrema e tendências suicidas. Michaela, que segundo o Times parece ter assumido total responsabilidade pelos assuntos dele. Ok, isso é muita coisa para processar. Tem remédio para ansiedade, tem remédio antidepressivo, tem carne, verduras e vinagre de maçã. Que foi como tudo começou. E não estou brincando quando digo que não sou especialista. Então eu realmente não entendo nada disso. Ok. Com Peterson parece haver ironia e cada situação que eu encontrei e eu acho que muitos dos jovens que não o seguem mais. Nunca encontrei nenhuma responsabilidade. Sempre algo que somente os especialistas podem entender. E o que eu entendo como leigo é que o vício é uma doença que faz parte da vida de quase todas as pessoas que conheço. Venho de uma família e cresci em uma família com viciados. Isso vai acontecer, como parte da minha história de crescimento, ok? Esses viciados não têm diplomas brilhantes, não têm vocabulário extenso, não têm patrimônio. Então eles serão para sempre conhecidos apenas como viciados. Não são dependentes de comida, seja lá o que for, eles não estão voando para a Rússia, eles são apenas viciados. E o que posso dizer é que se você está se perguntando por que esse é o momento, por que há tantos não especialistas que estão sendo registrados pelas pessoas como mais verdadeiros do que aqueles que estão no escalão superior da sociedade? Dê uma olhada em Theo Von. Ok, Theo Von, estou apenas fazendo uma descrição totalmente oposta na imprensa. Fui e sentei em frente ao presidente Trump e discuti seus vícios passados assim. Ouça. Como você ficar viciado? Como foi? Não, eu só usaria cocaína. Isso foi realmente. Sim. Então não é só isso. Sim. É isso. Isso é sujo e feio, certo? Sim, e é isso. Sim, isso. Sim, mas... Você não precisa, não. Eu não faço mais isso. E eu não estou fazendo isso. É demais. Muito para. Algumas coisas também começaram a fazer muito barulho. Não sei de onde tiramos isso neste país, mas sim, começou a me fazer sentir como se eu fosse um mecânico ou algo assim. A coisa que você volta é para o álcool. Certo? Sim, mas, bom, o que eu quero provavelmente é cocaína, mas sei que se eu beber, ela vai me dar. Será algo como, ok, tomei uma bebida e então posso fazer isso. A cocaína é mais forte. Oh, sim. Acima. Sim, cocaína. Então você... Mais drogado com cocaína do que qualquer outra coisa.
A cocaína vai te transformar numa maldita coruja, mano. Você sabe o que eu estou dizendo? Você estará na sua própria varanda, sabe? Você será seu próprio poste de luz. Você tá pirando, E isso é uma sensação boa? Bem, é uma sensação miserável. mas você faz assim. Assim como o cara que você está falando com o Scott. Ele acabou de dizer ao presidente Trump que se ele usasse cocaína, ele seria o seu próprio poste de luz, sua própria coruja. Ainda é a minha entrevista favorita que o presidente Trump já deu, porque foi tão relacionável e é bom ouvir algo que parece próximo da realidade. E também você está sempre torcendo pelas pessoas, sempre, especialmente se você cresceu como eu, que superou o vício. É ótimo ver teu aur tão lúcido e falando sobre isso, mantendo o senso de humor. Enfim, só estou mostrando esse contraste porque acho que ele representa claramente o que está acontecendo agora, à medida que começamos a ver essa diferença de opiniões entre pessoas que estão muito irritadas e frustradas porque pessoas que conseguem rir, como Joe Rogan, Dave Smith e Theo Vaughn, estão recebendo espaço, enquanto pessoas que se consideram especialistas e acham que podem nos dizer o que está acontecendo psiquiatricamente e o que está acontecendo com base em relatórios acabam sendo apenas irritantes. Sendo honesta, é literalmente muito irritante ser doutrinada por essas pessoas, como se as experiências delas fossem de alguma forma mais válidas, ou como se nós não pudéssemos compreender o que elas vivem. Existe realmente um abismo entre pessoas como o Theo e o modo como elas vivem suas vidas sem esses diplomas sofisticados. É isso mesmo, é exatamente aí que estamos chegando no cerne da questão. Qual era a regra número 6 do Jordan Peterson? Bem, era: coloque sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E eu diria que essa não é uma regra que ele tentou seguir, porque tudo o que ele faz para as pessoas que estão engajadas no X, e não me entenda mal, ele sempre terá boomers que o apoiam. Não estou dizendo todos, porque alguns deles realmente estão no X e sabem o que está acontecendo. Mas pessoas que não estão em contas de redes sociais e não veem os vários colapsos e a maneira como ele fala com as pessoas, realmente acham que Jordan Peterson está por dentro e que ele é bem resolvido. Mas, na verdade, a incapacidade de suportar qualquer tipo de resistência ou crítica sem perder completamente o controle com as pessoas deveria ser a bio do Twitter de Jordan Peterson. O senhor arrume seu quarto precisa meio que arrumar o próprio feed do Twitter. E esse era justamente um dos pontos que eu estava destacando. Ele chamava as pessoas de ratos psicopatas quando ficava com raiva. Ele fala sobre, você sabe, manter a calma em momentos de caos. No momento em que 7 de outubro aconteceu, ele estava no Twitter e tweetou para Netanyahu: acabe com eles. Chega, já basta. E aí as pessoas começaram a olhar para ele de forma diferente, pensando: tudo o que você disse no seu livro você não representa, nem mesmo no seu feed do X. Onde você pode exercer algum controle? Você não está ao vivo. Sabe o que quero dizer? Você poderia simplesmente largar o telefone e, obviamente, já estive do outro lado disso, sempre tive uma boa relação com Jordan Peterson. Na verdade, abri o show dele anos atrás, na turnê das 12 regras, e ele me chamou de falso fariseu. Esse é um tweet porque eu disse: Cristo é rei. Essa frase, Cristo é rei, deixou a cabeça de gente confusa. Por que a declaração de que Cristo é rei deixou a cabeça de tanta gente confusa? Eu nem estava falando com ele. Eu estava falando com outra pessoa. E eu disse: obrigado por retomar essa conversa tão crucial sobre Cristo como rei. Quase exatamente um ano depois, e mais uma vez durante a quaresma, após um ano de reflexão, quero que saiba que nunca vou parar de declarar isso. Alguma coisa naquele tweet manteve isso de volta? Alguma coisa sobre mim dizendo isso faz você pensar que alguém deveria intervir e chamá-lo de impostor físico? Bem, é isso que o Dr. Jordan Peterson faz em X. É assim que ele se comporta em X. Ok. Há apenas longos tópicos dele escrevendo isso como poesia. Literalmente parece poesia. Mas ele está chamando as pessoas de nomes em ataques hominídeos. Ele escreve Candace Owens, uma verdadeira faraó pretendente. Novamente, este é um cara que nunca afirmou ter passado por qualquer crise em sua vida. Ele não é batizado e fica irritado quando as pessoas o pressionam sobre qual é a sua religião. Ela proclama veementemente sua devoção a Cristo por nenhum outro motivo, além de elevar seu status percebido. Seu objetivo escandaloso não é proclamar a verdade aos 4 ventos, nem construir pontes ou fazer as pazes, mas subverter o próprio cristianismo com sua nova força. Para seus próprios propósitos, ela está literalmente usando o nome de Deus em vão. Há mais alguns pecados imperdoáveis. Oh, tudo bem. Ou eu simplesmente disse Cristo é rei porque houve um novo ataque à frase que estava sendo patrocinado pelo Dr. Peterson. O Dr. Peterson se uniu à ADL e ao NCRI para tentar rotular qualquer dissidente político deles como doente mental. Ok. Acho que o que ele fez foi o que mais me fez superar a pílula. Pra mim, já deu.
Eu não sou mais fã do Dr. Jordan Peterson porque vejo exatamente o que está acontecendo. Você deve se lembrar, como eu disse naquela quaresma para ele e 12 não cristãos, eram tipo 10 judeus e acho que 2 outras pessoas que a gente não sabia qual era o histórico delas. Afirmar que Cristo é rei é considerado uma forma de extremismo político. Não estou brincando. Dá uma olhada. Isto foi o, se você esqueceu, teu nome em vão. Como extremistas online sequestraram Cristo é rei. É totalmente absurdo dizer isso, completamente ridículo. E você vai notar que o NCRI, na verdade, é conhecido por... E, aliás, para deixar claro, o Jordan Peterson agora está em turnê, por isso ele está em alta de novo hoje, porque está tentando justificar esse relatório, dizendo que, não podemos dizer Cristo é rei. De acordo com Jacob Zucker, Joel Finkelstein, Rev. Johnny Moore e Dr. Lee Jong, Sonia Janowski e Alex Goldenberg, eles se reuniram e disseram que Gideon Furrer, Simon Lazarus também se juntaram e vocês não podem mais dizer Cristo é rei. E o Jordan Peterson colocou o nome dele nisso. Ele começa o ataque ao Cristo é rei. Ninguém disse isso. E aí ele fica chateado quando as pessoas reagem dizendo que ainda vão declarar que Cristo é rei. E ele usou meu nome nesse relatório. Ele usou o nome do Jack Biobic nesse relatório, o nome do Andrew Tate e, claro, o nome do Nick Fuentes, tentando fingir que essa frase era de alguma forma extrema. E como eu disse, agora ele está tornando esse relatório público e fazendo rodadas na mídia propagandista, chamando de psicopatas políticos as pessoas que dizem Cristo é rei. Não estou brincando, mas é claro que ele tenta fazer parecer uma palestra como se fosse um homem muito erudito. Aqui está ele no Sean Hannity, sendo muito intelectual sobre o assunto. Bem, acho que a coisa mais importante a fazer primeiro é traçar uma distinção entre o político e o psicológico e não misturá-los. Então, imagine isso. Imagine que há um grupo de indivíduos, cerca de 4% da população, que possuem um conjunto de características de personalidade que foram descritas como tetrade sombria. Então, eles são maquiavélicos, usam a linguagem para manipular, são narcisistas, querem status social e reputação não merecidos. Eles são psicopatas, o que os torna desprovidos de empatia, parasitários e predatórios, e são sádicos. Portanto, eles sentem prazer genuíno no sofrimento desnecessário dos outros. Agora, essas pessoas também usam falsas alegações de vitimização, digamos, para manipular, e eles se sentem no direito. Eles buscam vingança quando não é justificada e protestam ruidosamente, fazendo apelos públicos por reparações que seriam em benefício próprio. Certo, agora a forma como essas pessoas operam é procurando quais padrões de crença formam grupos que elas podem infiltrar e depois tirar proveito. Isso acontece na direita. Fizemos um relatório, o mesmo grupo, sobre o uso de Cristo como rei, como uma estratégia manipulativa por maus atores, hipoteticamente na direita. E esse relatório identificou o mesmo tipo de pessoas, à esquerda, mas não é algo primordialmente político. Eles são lobos em pele de cordeiro que procuram onde há poder e valor e então adotam essas crenças como uma camuflagem superficial para que possam elevar seu status moral agora. E isso piorou nos últimos anos, na minha opinião, porque as estratégias evoluídas que temos para lidar com esses tipos psicopatas, tipos narcisistas psicopatas, não funcionam bem online. E assim, os psicopatas conseguem se safar de suas terríveis manipulações online, podem encontrar pessoas com a mesma mentalidade e escapar de quaisquer consequências reputacionais. E sempre houve psicopatas. Esses são os fariseus, por exemplo, aos quais Cristo aponta como os falsos religiosos. Essas são as pessoas que usam o nome de Deus em vão e reivindicam virtude moral e até devoção religiosa. Bem, tudo o que estão fazendo é cuidar dos próprios interesses e promover seus objetivos mesquinhos. E a web, o anonimato nas redes sociais, permite que eles se organizem e também os esconde de forma muito mais eficaz. E isso é um problema em organizações religiosas, é um problema em organizações políticas e patologiza toda a cultura. Você sabe, a maioria das pessoas, 80% dos americanos, concorda praticamente em tudo. E então existem essas pessoas à margem e elas não são políticas. São narcisistas psicopatológicos que se disfarçam de políticos. E todos nós precisamos aprender a distinguir entre o político e o psicológico. Nós não somos... Homem.
Homem, imagino que alguém tenha enviado isso em uma mensagem de texto. É muito longo, cara. Como você responderia a isso? É simplesmente ridículo. Tudo isso em 3 palavras. Cristo é rei. O que quebrou você? O que você está fazendo? Ele percebeu o quão bizarro tudo isso parece. E eu quero que você realmente tome nota e foque nas palavras que ele está usando. Ele está tentando diagnosticar dissidentes que não o ouvem. Você pode ver que ele está ficando cada vez mais angustiado. Realmente tentando convencer as pessoas, tipo, vocês realmente precisam tomar cuidado com essas pessoas. Ironicamente, continua mencionando os fariseus. Os fariseus eram pessoas que não seguiam Cristo, que não declaravam que Cristo era rei e que estavam por trás de sua perseguição e, portanto, não demonstravam ter fé nele. Isso seria você. Ok, se vendo como um professor. Vamos usar essa analogia. Se ver como um professor que sabe o que é certo e o que é errado, mas também não declara se você mesmo é ou não um seguidor de Cristo. Isso tipo, eu nem entendo como ele acha que tem capacidade para dar lição de moral em cristãos sobre o que é o verdadeiro cristianismo se aliando a um grande grupo de judeus. Isso não faz o menor sentido. Mas as palavras que ele usa são maquiavélico, tríade sombria, psicopatia, narcisismo. Isso soa familiar para você? Vocês lembram de já terem ouvido essas palavras antes? É porque o mesmo grupo com o qual ele se aliou para fazer aquele relatório com o NCRI estava por trás exatamente da mesma linguagem que foi usada na mídia para descrever pessoas que eram dissidentes da vacina contra a Covid. Ok, você não se lembra disso? Vou mostrar para você. Olha isso. Uma contaminação de desconfiança institucional, desinformação viral sobre a vacina da Covid e o caminho para a reconciliação. Aqui está outra manchete. A tríade sombria. Literalmente o que ele fala e a hesitação em relação à vacina da Covid-19. O papel das crenças conspiratórias e da percepção de riscos. Este é um trecho real deste documento publicado. E a mídia enlouqueceu e disse: você é na verdade um psicopata se não tomar a vacina. Se você não ouve o governo e arregaça a manga para tomar a vacina e vai visitar sua avó sem deixá-la morrer sozinha, você é um psicopata. Vocês se lembram desses artigos? Era tipo, literalmente um dia você acordava e era assim: olhe para o seu amigo que não quer tomar a vacina. Eles são psicopatas. Este é um trecho daquela publicação. Diz assim: com a disseminação da pandemia da doença do coronavírus, o plano de vacinação em massa representa a principal arma para controlar a curva de infecção. Infelizmente, a hesitação em relação à vacina também se espalhou pelo mundo todo. Isso levou à investigação dos fatores críticos que impedem a vacinação de melhorar a eficácia das campanhas de vacinação. No presente estudo, foi investigado o papel da tríade sombria, psicopatia, maquiavelismo e narcisismo na hesitação em relação à vacina. Isso é literalmente fazer o que eles fizeram há alguns anos com pessoas que diziam: não, estou de boa. Pessoas como eu diziam: na verdade, estou bem. Eu não vou não. Se vocês lançarem essa vacina, eu não vou tomar e vou incentivar as pessoas a pesquisarem porque você só tem um corpo. E então a gente acaba sendo provado certo. E todos os especialistas que participaram disso escreveram esses artigos e tentaram explicar para as pessoas que era preciso confiar nos especialistas, foram provados errados. Então, sim, se tudo isso está soando muito familiar para você, como a ideia de que você pode transformar em patologia o fato de as pessoas discordarem de você. Se você discordar de mim em algum momento. Se alguém nos comentários discordar de mim, preciso dizer para vocês, isso é uma patologia. Tem algo de errado com você. Você é um sociopata, você é um psicopata. Você é como o Jeffrey Dahmer. O quê? Só para vocês saberem, isso é uma tática soviética. É uma ferramenta soviética de repressão. Aqueles de vocês que participam do Clube do Livro, esperem até chegarmos em Sigmund Freud, ok? Porque o que ele está realmente fazendo é ser um psicólogo ou psiquiatra perfeito. É isso que ele está realmente fazendo. Ele está se espelhando em Sigmund Freud, ok? Eles desenvolveram essas táticas ao estilo soviético para controlar as massas, para engenheirar socialmente nosso comportamento e fazer as pessoas pensarem que havia algo de errado com elas se não se conformassem ao pensamento de grupo. Mostrando isso aqui para vocês, a psiquiatria como ferramenta de coerção em países pós-soviéticos. Aqui diz: este é um estudo realizado pelo Parlamento Europeu que descreve que, entre o período dos anos 1960 e 1980, na URSS, a psiquiatria foi transformada em uma ferramenta de repressão. A psiquiatria soviética foi separada da psiquiatria mundial
e desenvolveu seu próprio curso, altamente institucional e biologicamente orientado, fornecendo, ao mesmo tempo, uma justificativa científica para declarar dissidentes como doentes mentais. É isso que Jordan Peterson está fazendo, ok? Ele não consegue vencer o argumento apenas por ser capaz de debater. E então ele está basicamente dizendo que apareceu no Joe Rogan e disse a mesma coisa. Qualquer um que discorde de mim é doente mental. É um pensamento perigoso do tipo soviético, que talvez faça sentido quando você considera a estranha coleção de pinturas da era soviética de Vladimir Lenin, sobre a qual Jordan Peterson já falou publicamente que coleciona em sua casa. Ele e a filha já falaram sobre como tem tantas pinturas de Vladimir Lenin em casa, e ela cresceu cercada por quadros de Vladimir Lenin, e acredito que ele até nomeou a filha em homenagem ao Gorbachev. Se eu estiver correto, esta é Michaela Patterson falando sobre crescer com centenas de pinturas soviéticas na casa do Dr. Peterson, a casa do pai dela. Ouça só. Como crescer tendo o Jordan como seu pai. Imagine se toda a sua infância você passasse assistindo vídeos do Jordan Peterson no YouTube. Meu pai é realmente muito parecido com o que ele é no YouTube. Se você já viu alguma de suas palestras ou assistiu seus cursos antigos, era mais ou menos assim que eram as conversas na mesa de jantar. Aprendi muito sobre psicologia, sei muito sobre personalidade. Eu não sabia que isso era estranho até eu ter uns 24 anos ou até ele ficar famoso. E então percebi que era estranho. Tínhamos 37 cores diferentes de tinta em casa, mais de 100 quadros. Todas as paredes estavam completamente cobertas de arte soviética. Uma vez, um quadro do Lenin caiu em cima de mim enquanto eu dormia. Ok, como eu disse, estranho. Ele descreveu que se interessou em 2001 e começou a colecionar vários quadros do eBay que estavam sendo vendidos no eBay. E foi assim que ele formou uma coleção, porque estava interessado no ciclo de que a cada 15 anos, algo volta a ser relevante. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que isso representa. Tudo o que eu sei é que você deveria ficar alarmado com o Jordan Peterson se unindo à ADL, que são nossos sensores de discurso, tentando justificar pessoas, ou pelo menos tentando diagnosticar, na verdade, pessoas que estão simplesmente declarando que Cristo é rei. E você deveria ficar ainda mais alarmado com o fato de que ninguém disse nada quando eles divulgaram esse relatório. Eles simplesmente divulgaram isso nesta quaresma. E agora ele está fazendo uma turnê tentando dividir as pessoas politicamente, dizendo: bem, aqueles são psicopatas políticos. Você não quer ser como os cristãos. Você não quer ser como os cristãos. Você não quer ser como os católicos. Você não quer ser como esse grupo de pessoas que acha que Cristo é rei. E eu também quero dizer isso porque, na raiz disso tudo, está a obsessão bizarra dele com Nick Fuentes. Ele e a outros também, eles vivem em uma bolha. E você só precisa reconhecer que a maioria das pessoas no mundo não sabe quem é Nick Fuentes. Mas essas pessoas, o Seth Dillon, o Joel Barris, eles são obcecados por tudo o que ele faz. E eles acreditam que todo mundo no mundo está assistindo e fazendo tudo o que Nick Fuentes diz. E ele mexeu com eles. Essa é a realidade. Essas pessoas estão sendo enganadas por contas de trolls e agora estão gastando dinheiro de verdade para tentar controlar e censurar nossa fala. E isso simplesmente não vai funcionar, ok? Você não vai dizer aos cristãos como se comportar. Você não é cristão. Você não vai contar, especialmente neste dia, festa de São Jorge, que foi martirizado por se recusar a abandonar sua fé. Você não vai dizer aos cristãos que essa fase acabou. Os cristãos vão começar a se levantar pela nossa fé. Eu vou ser um deles. E na medida em que você tiver um problema com o fato de eu declarar que Cristo é rei, porque ele é e sempre será, então eu vou ser um espinho no seu lado. E é só isso que eu vou dizer sobre esse assunto. Certo, pessoal, quero lembrar vocês sobre a Preborn, vocês sabem que eu os adoro. Vivemos em uma cultura que diz às mulheres que a maternidade é um fardo, que escolher a vida é o fim da liberdade delas. Isso é obviamente uma mentira. A Preborn é a maior organização pró-vida do país. Eles defendem a verdade. Elas acreditam que as mulheres merecem mais que o aborto, provando isso diariamente com ultrassons gratuitos e cuidados compassivos por até 2 anos após o nascimento. A Preborn ajuda mulheres a enxergarem sua força, valor e futuro. Quando uma mulher vê seu bebê em um ultrassom, ela tem o dobro de chances de escolher a vida. Não porque alguém a forçou, mas porque ela viu a verdade por si mesma. Trata-se de capacitar as mulheres a tomarem decisões informadas e mostrar a elas que não precisam estar sozinhas. Então, se quiser doar para essa organização incrível, basta discar 250 libras e dizer a palavra-chave BABY. É isso, 250 libras BABY. Ou doe com segurança em preborn.com Candice. Novamente, preborn.com Candice. Também Good Ranchers. Bem, sabemos que com tarifas em vigor, famílias de todo o país se preparam para mais uma onda de aumentos de preços no supermercado.
Mas o GoodRanchers.com é a prova de tarifas por causa da sua cadeia de suprimentos 100% americana. A Good Ranchers permite um preço estável para carne de qualidade imbatível produzida no EPA. A Good Ranchers também está oferecendo a você a escolha de carne grátis para a vida toda quando você assina. Isso significa carne moída grátis, salmão selvagem, óleo de semente, nuggets de frango grátis. Meus filhos adoram. Ou bacon em toda a caixa durante toda a sua assinatura. São $300 em carne grátis no seu primeiro ano, segundo ano e em todos os anos enquanto você continuar. E com certeza você vai querer continuar. A família média joga fora $500 em carne e frutos do mar por ano. A Good Ranchers ajuda você a desperdiçar menos com seus cortes embalados individualmente a vácuo, que duram 1 ano no congelador. Além disso, você só paga pelo que consome, porque não precisa tirar uma grande quantidade de carne antes de cozinhar. Eles já fazem o pré-corte de todas as carnes. Os açougueiros fazem isso para que você aproveite mais seu dinheiro a cada mordida. Acesse GoodRanchers.com para desbloquear sua carne grátis para sempre e ganhar $40 de desconto usando meu código Candace. Não deixe sua comida ao acaso. Garanta $40 de desconto e carne grátis para sempre com o código Candace em GoodRanchers.com. Certo, pessoal? Atualizações sobre o caso Shannon Sharpe. Ok, então surgiu um novo áudio. Nós falamos sobre isso ontem. Uma garota, aparentemente ele estava negociando com essa garota nos bastidores e o que estamos ouvindo do lado dela é que ele fez uma oferta substancial, $10 milhões, para tentar resolver essa situação. Obviamente, as negociações de acordo fracassaram e agora tudo veio a público. E a equipe dela protocolou isso no Tribunal de Nevada. Ele está lutando fortemente contra isso. Ele basicamente revelou o nome de sua acusadora, uma garota chamada Gabriela. Chegou a mencionar até a conta dela no OnlyFans e basicamente contou uma história de que eles estavam meio que envolvidos nesse fetiche de asfixia. Você meio que... Eu não sei por que as pessoas gostam disso, mas definitivamente parece que ela, pelas mensagens de texto dela, que ainda não foram confirmadas, mas estou presumindo que são reais, estava pedindo pra ele enforcá-la e era algo sujo. Era só conversa suja mesmo. Ela disse que as nádegas dela custaram $50 mil. Foi isso que ela disse para ele. Só estou te contando, estou lendo como as mensagens são. Ok, de qualquer forma, alguns de vocês estavam perguntando, Candace, por que ele ofereceria $10 milhões para ela se ele não fosse culpado? E eu estou te dizendo por que ele estava oferecendo $10 milhões, porque o Shannon Sharpe estava em negociações. As pessoas iam comprar toda a rede de podcasts dele porque, você sabe, ele tem feito podcasts e todas essas coisas e o acordo supostamente valia $100 milhões. Então, olhe para isso. Ok, este é o acordo de podcast de $100 milhões do Shannon Sharpe Eyes, já que o contrato com a Volume está expirando. Ele estava prestes a fechar um acordo de $100 milhões e estava sendo, não sabemos quem estava fazendo propostas para ele nos bastidores. $100 milhões por um acordo de podcast que é do nível do Joe Rogan. O contrato dele com a Volume estava expirando. Ele provavelmente estava em negociações. Ninguém sabe com quem era. Talvez fosse com o Spotify, talvez fosse com a Apple. E então essa mulher aparece e diz, eu vou tornar tudo isso público ou vou te processar. E o seu instinto tem que ser de acabar com isso, certo? Porque estamos falando de uma diferença de $90 milhões. Você paga seus $10 milhões para a pessoa assumir. E está assinando um contrato de $100 milhões, independentemente de ser culpado ou inocente. Se essas mensagens de texto vierem a público, você provavelmente não vai fechar esse acordo, certo? Porque isso vai prejudicar sua reputação profissional e sua reputação pessoal. E foi isso que aconteceu aqui. Ele perdeu tudo, não importa como você olhe para a situação, certo? Porque, como empresa, você não assina esse tipo de contrato sem cláusulas de moralidade. E por isso, é muito provável que ele também perca o contrato com a ESPN, que é o que estamos ouvindo hoje. Acho que foi o TMZ que noticiou que ele está prestes a perder o contrato com a ESPN porque eles estão cansados dos escândalos imorais em que ele está envolvido. E sim, como eu disse ontem, ele pode não ser um estuprador, mas não há dúvida de que ele é imoral. Quero dizer, sabe, acho que no processo dela, ela agora está afirmando que tinha 19 anos quando o conheceu na academia. Ele tem 54 anos, ele está conversando com ela. Eu vou te enforcar. Tudo isso mesmo que tenha sido consensual, certo? Você provavelmente vai acabar infringindo sua cláusula de moralidade. Sua cláusula de moralidade significa que, se você assinar um contrato com Candace Owens, você sabe, for pega em um bar, em seu tempo livre, cheirando cocaína no balcão. Você tem o direito de demiti-la porque isso pega mal para a sua empresa. E isso é, como eu disse, provavelmente o que ele acabou infringindo. É improvável que a ESPN renove o contrato dele, se é que vão deixá-lo sequer terminar o contrato. Estou prevendo que o contrato dele com o podcast vai cair por terra completamente.
Você não pode simplesmente ter um escândalo sexual a cada 2 meses? E é aí que ele está. Ele não está vivendo bem, não está vivendo moralmente, e é mais uma pessoa que precisa encontrar Deus. De qualquer forma, sua acusadora agora divulgou ainda mais áudios deles falando que ele vai estrangulá-la. Ele não se importa com o que ela pensa. E vou permitir que você ouça isso. Agora ouça. E aí, Gabi? Bom, você vem para Los Angeles amanhã. Sim. Bem, não sei por que você quer sair. Não se preocupe com isso. Leia isso. Bom, sim, está tudo muito bem. Certo. O quê? Bem, para ser completamente honesto, eu realmente não estou nem um pouco interessado em ser estrangulado, de forma alguma. Então acho que vamos... Sim, eu posso te estrangular em público. O cara negro grande escolheu uma mulher branca pequena. Não é uma boa aparência para você, Shannon. Não é bonito você ter feito o que fez comigo. Certo, sim, tudo bem. Bem, o quê? Então, a pista pra mim é quando ele diz que um cara negro grande sufoca uma mulher branca pequena. Que há um problema aqui porque isso não é algo que as pessoas dizem simplesmente na linguagem comum. E parece que ele está acostumado a dizer isso a ela, e as mensagens de texto dela mostram que é assim que eles normalmente falam um com o outro. Mas agora ela está tentando pegá-lo em um vídeo. Então, obviamente, ele está dizendo que tudo isso está fora de contexto e que essa era a natureza do relacionamento deles. Eu tendo a acreditar logo de cara que essa era a natureza do relacionamento deles. Mas, de novo, ele é imoral. Então, você sabe, não vou me sentir mal aqui. Obviamente, não quero que ele seja processado por estupro, porque acho que isso seria ridículo. E também não quero que ele seja extorquido, porque acho que isso seria ridículo. Mas se ele enfrentar consequências por suas ações, no sentido de, por exemplo, se a ESPN disser que não pode mais renovar com ele, então isso seria uma consequência por suas ações de simplesmente não viver de forma mais moral. Sabe, apenas sendo uma pessoa melhor na vida. Então vamos ver o que acontece. Ok. Por fim, o que eu quero dizer é que decepcionei todos vocês. Decepcionei todos vocês. Eu não sabia que a Katy Perry foi entrevistada quando ela chegou e, de alguma forma, eu perdi isso. E eu estava rolando o Instagram e acho que foi a Alissa Cookie que estava realmente comentando sobre isso. Eu sigo ela e não podia acreditar que perdi isso. Eu fiquei tipo, como eu não vi essa entrevista? É incrível. É hilário. É perfeito. Então, quero avisar vocês logo de cara que a Katy Perry está tendo um certo arrependimento espacial. Ela está se arrependendo do voo espacial da Blue Origin enquanto lida com as críticas constantes. Isso é do Daily Mail. Sobre o comportamento bizarro dela após a reação negativa. E sim, ela está tendo algumas dúvidas porque eu não sei o que eles achavam que ia ser. Foi simplesmente uma missão estilo Spice Girls. Eu não sei como era pra gente reagir ao comportamento delas de girl power ou o quão estranho elas eram. Você está olhando para o celular e tirando selfies quando está no espaço, supostamente. Você não está olhando pela janela para, apreciar a vista. E agora você está voltando. E você está... Nós fizemos isso pelas mulheres. Nós fizemos isso para abrir espaço para as mulheres. Então eu só quero que vocês ouçam. Caso você não tenha ouvido, desculpe-me pela demora em deixar você ouvir. O que Katy Perry disse quando foi entrevistada. Aqui está um clipe dela falando sobre a experiência. Ouça! Kátia. Katsia. Não, você não é o chorão do grupo. Do grupo. Não, você não é. Vou te contar uma coisa, agora mesmo, você é oficialmente um astronauta. Muito obrigado. Como você se Sentir. Sinto-me super conectada ao amor. Tão conectada ao amor. Acho que essa experiência me mostrou que você nunca sabe quanto amor há dentro de você, quanto amor você tem para dar e o quanto você é amado até o dia do lançamento. Tínhamos essas fotos incríveis da Daisy observando você como o foguete. Ah, me faça chorar. O foguete subindo, e ela estava tão orgulhosa. Só ficava dizendo, mamãe, mamãe. E eu sei que você vai sentir o mesmo quando assistir. E você trouxe uma margarida de verdade. Isso foi importante para você, não só porque é o nome da sua filha, mas porque mais foi importante trazer isso. Margaridas são flores comuns, mas crescem em qualquer condição. Elas atravessam cimento, passam por rachaduras, atravessam paredes. Elas são resilientes, são poderosas, elas são fortes, elas estão em toda parte. Flores são, para mim, o sorriso de Deus. Mas também é um lembrete da nossa linda terra e das flores aqui.
e do sorriso de Deus e da bela magia que está em toda parte, ao nosso redor e até mesmo em uma simples margarida. Então, realmente apreciar isso, lembrar disso, cuidar e proteger. Você acha que eles estavam chapados? Tipo, não sei, tipo sob efeito de LSD ou algo assim? Tipo, não muito alto na cápsula, mas, tipo, muito alto. Você sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu simplesmente sinto que é um festival de música. Eu me sinto conectado. Eu te amo. Somos um com o mundo. Olhe para esta margarida. Ela cresce através de qualquer coisa. Cores, cores. Mãos se movendo. Você acha que elas estavam apenas chapadas? O editor disse, margaridas crescem em tudo porque são ervas daninhas, Kate. Tipo, é só um estereótipo do que significa ser uma mulher nessa missão espacial. Mas fico feliz que isso tenha acontecido porque, de certa forma, deixou todos nós mais felizes. De um jeito estranho, deixou todos nós mais felizes. Estamos rindo dessa missão e isso é fantástico. E ninguém estava rindo mais do que Tim Dillon, que é um comediante muito engraçado e tinha muito a dizer sobre essa missão de LSD. Ouça só. Tudo o que eles fizeram foi sentar em uma coisa. Literalmente, tudo o que essas vadias fizeram foi sentar em uma tortinha e depois flutuar. Elas não fizeram nada. Elas não fizeram porcaria nenhuma. Elas não construíram o foguete. Elas não gostaram. Essas vadias foram convidadas para uma viagem. Você foi convidada para a casa do lago da sua amiga e se divertiu andando de boia e comendo s'mores. Você não volta para os seus outros amigos do bairro e diz, eles falam tipo, ei, você voltou da casa do lago do Bill. Foi um momento importante. A gente andou de boia e comeu s'mores. Ficamos acordados até as 3 da manhã e percebemos que a união que construímos é tipo, as pessoas falam, cara, você é um idiota. O que há de errado com você? Eles estão tentando fazer você acreditar que essas aventuras inúteis de gente rica significam algo para a sua vida. E você só está sendo rico. É só isso que você está fazendo. Esse é o problema com aquele vídeo do Imagine durante a Covid, quando todos estavam em mansões dizendo, imagine as pessoas. E as pessoas ficam tipo, amiga, eu moro em um apartamento minúsculo. E você está aí no seu quintal e não se importa com a quarentena, não se importa de não poder trabalhar, não se importa que seu negócio foi fechado. Você está andando pelo seu quintal, colhendo frutas e cantando Imagine. Mas estamos todos aqui. Essa é a descrição perfeita, a analogia perfeita. Eles continuam sendo constrangedores. Pessoas ricas continuam marginalizadas e desconectadas da realidade. Isso acontece justamente durante a Covid, quando eles dizem, fique em casa. Mas eles estão em suas mansões e, claro, tem muito espaço e estão dizendo para você ficar totalmente bem em seu pequeno apartamento. Dizendo para ficarmos totalmente bem. É simplesmente ridículo. Permanentemente fora de contato. E é por isso que pessoas como Tim Dillon e, como eu disse, Joe Rogan e pessoas como Tel Von são muito mais apreciadas porque eles ainda estão na Terra. Eles estão na Terra. Sabe o que quero dizer? Enfim, antes de ler alguns de seus comentários sobre o episódio, quero lembrar você do Field of Greens porque, sabe, sou humano, você é humano, nem sempre gostamos de comer saudável. Se você nem sempre gosta de comer de forma saudável. É por isso que os médicos criaram o Field of Greens. Um copo diário de Field of Greens é como uma armadura nutricional para o seu corpo. Cada fruta e vegetal foi selecionado por médicos para um benefício específico à saúde. Há um grupo para a saúde do coração, grupos para pulmões e rins, metabolismo, até mesmo peso saudável. Eu adoro a energia que eu ganho com o Field of Greens. Adoro a praticidade, é fácil consumir meus vegetais. É a nutrição que meu corpo precisa. O Field of Greens faz você ficar melhor. Proporciona uma saúde melhor. Prometo que seu médico vai notar que sua saúde melhorou ou você recebe seu dinheiro de volta. E deixe-me te ajudar a começar com um desconto especial. Consegui 20% de desconto no seu primeiro pedido. Tudo o que você precisa fazer é usar o código Candace no Field of Greens. Esse é o código candace@eldagreen.com. Lembrando sobre o financiamento americano, os juros caíram e é hora de aproveitar. Muitos americanos têm dificuldades para pagar contas diárias, comprar ovos e café. Muitos recorrem a cartões de crédito para isso. Se você é proprietário de imóvel, as taxas de juros caíram para 5%. É um quarto da média taxas de cartão de crédito. A American Financing ajuda proprietários como você a economizar, em média, $800 por mês, acessando o valor acumulado do imóvel e eliminando dívidas com juros altos.
E o melhor de tudo, não há taxas iniciais para começar. As taxas dos cartões são absurdas. Se você está carregando um saldo, você fica preso. E acabe com esse ciclo. Liberte-se hoje mesmo. Ligue para American Financing e veja quanto você pode economizar. E se você começar agora mesmo, poderá até atrasar os próximos 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para 800-795-1210 novamente, ou seja, 800-795-1210, ou simplesmente visite americanfinafinancing.net Owens. Novamente, é americanfinafinancing.net Owens, certo? O que vocês estão pensando no chat? Ah, Michael, seu psicopata. Michael M. escreve, Cristo ressuscitou. Como? Uau, Michael, você vai entrar para uma lista? Não posso. Obrigado. Querida Candace, creio que Peterson está desacreditado. Ótimo trabalho. Então vocês saberão a verdade e a verdade libertará. Eu meio que deixei de gostar dele, sabe? E na verdade, eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu não sou um cara, então não faz sentido pra mim. Eu já arrumava minha cama, acho, ou sei lá, limpava meu quarto, mas eu simplesmente não entendia. Eu não entendia. Eu entendo isso no contexto, como eu disse, do jeito que a masculinidade estava sendo percebida naquele momento. Mas além disso, eu simplesmente não entendo como alguém pode segui-lo no X e levá-lo a sério. Ele só ataca as pessoas. Ele é um cão de ataque. E tudo o que ele diz sobre manter a calma, ser centrado e pensar nas coisas, simplesmente não é como ele vive a vida dele. Nem ele, nem a filha dele, aliás. Então, é isso. Essa é a minha opinião sobre o Jordan Peters. Então, eu simplesmente não estou impressionada. A VDN escreve, você é realmente uma mulher de graça. Não seja rápido para se irritar. Leia perguntou se 79, outra pessoa, teria aberto um processo depois daquele relatório do Jordan Peterson. Ele pegou um trecho e editou fora de contexto para te fazer parecer mal. Cristo é rei. Sabe o que quero dizer? Eu realmente acredito que, no fim das contas, a verdade prevalece. Então eu simplesmente aceitei e as pessoas viram aquilo pelo que era. Foi absurda. Como eu disse, vocês assistem este programa diariamente e me ouvem em minhas próprias palavras, o que torna tudo mais absurdo e engraçado. Quando ouvem pessoas dizendo que apoio Adolf Hitler, vocês pensam, isso não foi o que ela disse. Então ele pode simplesmente ser jogado na pilha. Pelo menos essa é a minha percepção. Galileu escreve, Candace, fui visitar a abadia de St. Michael em O.C., Califórnia. Mal sabia eu que eles receberam Jordan Peterson. Achei isso estranho e não gostei, já que foi por volta de setembro passado, depois da polêmica do Cristo é Rei. Como eu disse, acho que ele sempre terá um espaço entre os boomers que acham que ele está antenado porque, inicialmente, estava com o movimento jovem, e agora acho que o movimento jovem deixou de amar o Jordan Peterson. E eles vão procurá-lo e você sabe, ele vai escrever colunas no New York Times Weekly e você sabe, eles vão dizer, é o Dr. Jordan Peterson. Ele é tão incrível. Tudo bem. Não me importo se é a isso que ele está relegado. Eu não desejo o mal para ele. De verdade, não desejo. Na verdade, eu rezo por ele e por sua família. Eu vou rezar por ele e por sua família. Ainda não rezei, mas vou rezar por eles assim como rezo pela conversão dele. Espero que ele realmente se torne cristão e reconheça o quão demoníacos são esses ataques. Como tentar fingir que você está trabalhando em algo médico quando, na verdade, está sendo mesquinho e pequeno e está chateado com contas de trolls na internet que não tem nada a ver com a enorme quantidade de cristãos que declaram Cristo como rei, como eu faço, porque sabemos que essa é a verdade. Então não há nada para odiar. Não há raiva no meu coração por ele. Eu me sentaria com ele amanhã. Se ele dissesse me mandou uma mensagem, posso ir ao seu programa falarmos sobre Cristo ser rei? Eu diria, vamos fazer isso. Não grite com meu público. Se eles aplaudirem. Sem gritos. Ok. Judge Skull escreve, a condição de JP poderia ser parte do mesmo MKUltra, já que ele estava alcançando tantas pessoas com uma mensagem do cristianismo e agora ele depende das mesmas pessoas que controlam a retórica? Não sei o que está acontecendo com ele. Eu realmente não. Nunca pesquisei sobre sua genealogia. Jordânia Peterson. Acho que ele realmente estudou na Universidade McGill. Embora eu possa estar inventando isso, mas acho que ele estudou na Universidade McGill. Você poderia verificar o Skylar onde estava o MKUltra? Você me conhece. Estou sempre procurando coisas sobre o MKUltra, mas provavelmente não. De qualquer forma, não sei. Não sei o que está acontecendo com ele. Só sei que estou exausto. Estou exausto de vê-lo ter esses tipos de colapsos poéticos no X. Estou exausto dele ficar xingando as pessoas. Estou exausto dele fazer isso e depois fingir que é algum tipo de líder acadêmico do pensamento. Se você não consegue controlar suas próprias emoções, você não deveria estar na internet, sabe? Nem ter uma plataforma. Ter a plataforma que você tem se não consegue controlar suas emoções. E ele fez doutorado na McGill. Ai, meu Deus! O produtor acabou de me dizer isso no meu ouvido. Não são vozes que eu ouço.
Na verdade, é verdade. Ele realmente fez doutorado na McGill. Rosalinda Lozano escreve: rezem pela esposa de Jordan Peterson, Tammy. Ela é uma católica recém-convertida e deve estar exausta com todo esse abuso cristão vindo do marido. Quem sabe como ele fala com ela em casa? Eu não faço ideia. Acho que ele tem uma raiva subjacente, mas não diria que ele grita com a esposa ou com a filha. Definitivamente não percebo isso vindo da Micaela. Definitivamente não faria esse tipo de avaliação. E eu não quero entrar no ramo do que ele faz, de ficar diagnosticando as pessoas, sabe? Porque ele não consegue simplesmente aceitar que as pessoas discordam dele sobre a ideia de Cristo ser rei. Gregory's Brain escreve: eu conheci o Jordan há uma semana e ele não é nada como se apresentou em sua própria palestra. Estou muito decepcionado. Ele não se interessou por nada do que eu disse. Só queria dizer como pensar. Continue o ótimo trabalho. É isso que estou te dizendo. Aqueles que não sabem fazer, ensinam. Ele só quer que as pessoas o escutem e não quer ouvir os outros. Ellie escreve: Candace, uma vez um amigo meu, que era executivo da Capitol Records, me disse que tanto a Katy Perry quanto o Orlando Bloom adoram microdosar cogumelos. Eu acredito que a Katy Perry com certeza microdosou antes disso. É isso que estou dizendo? Tipo, eu acho que eles estavam em alguma coisa, parecia uma viagem diferente e provavelmente só ficaram sentados no castelo porque era assim que eles estavam agindo. Foi bem vibe hippie. Sabe o que eu quero dizer? Não. Eu não sei o que estava acontecendo ali. Ashley Blair escreve: olá, Candace, sou sua grande fã há anos. Depois da sua licença maternidade, você consideraria fazer uma turnê pelo país? Estou em Nova York e adoraria te ver pessoalmente. Na verdade, estamos planejando fazer algumas turnês em 2026. Uma nos Estados Unidos, uma pequena turnê no início de 2026 e então finalmente devo fazer minha turnê na Austrália. Se ganharmos o processo, aliás, se você estiver na Austrália ou na Nova Zelândia, ou mesmo se estiver nos Estados Unidos, a empresa que estava pagando pela promoção da minha turnê agora está, obviamente, gastando centenas de milhares de dólares pagando por esse processo, que está indo para a Suprema Corte da Austrália, o High Court of Australia, e essa audiência será com a bancada completa, então vai ser algo muito importante. É Candace Owens contra a Commonwealth da Austrália de um jeito ou de outro. Estou fazendo história na Austrália, mas eles têm uma campanha no Give Send Go, que está ativa, enquanto tentam arrecadar dinheiro para os custos. Está tudo absolutamente transparente. Eles até já nomearam a instituição de caridade para a qual, se ganharmos o caso, porque aí eles teriam que pagar nossos honorários advocatícios, a Austrália teria que pagar nossos honorários, esse dinheiro vai ser destinado a uma organização de liberdade de expressão. Mas eles estão tentando arrecadar dinheiro. Quero dizer, acho que até agora eles já gastaram algo em torno de $400 mil. Só para conseguir tentar me levar até a Suprema Corte para que meu caso seja ouvido. E estou muito feliz e honrado que eles vão reunir o plenário completo para isso. Como eu disse, vai ser algo importante de qualquer maneira, mas se você está planejando ir a essa turnê, eles estão tentando arrecadar, como você pode ver no canto, dinheiro para as taxas legais e as despesas que não esperávamos quando eu disse que iria para a Nova Zelândia e a Austrália. Então, qualquer pessoa que tenha capacidade de contribuir, nós agradeceríamos profundamente. Além disso, quero avisar vocês que um novo episódio de Shot in the Dark será lançado hoje. Então, o episódio 17 de Shot in the Dark estará disponível em candaceowens.com, onde vocês encontrarão todo tipo de coisa. Além disso, temos o Clube do Livro na sexta-feira. Não se esqueçam que estamos compensando o dia em que eu fiquei doente. O dia em que passei mal por causa do iogurte Farri quase me derrubou. E vamos fazer isso na sexta-feira. Vamos continuar lendo Hollywood Babylon. Então vocês ainda têm tempo. Nós literalmente acabamos de começar esse livro. Então é um momento apropriado para falarmos sobre Hollywood. Vamos falar sobre psiquiatria. Vamos falar sobre Sigmund Freud. E basicamente isso vai te assustar. Acho que todo livro que estou pedindo para vocês lerem vai assustar vocês e despertar para tudo o que está acontecendo no mundo. E vocês vão sair pensando, sim, realmente vivemos em uma Matrix. Enfim, pessoal, é isso por hoje. Vejo vocês amanhã.